E às vezes essa pessoa, ela entra com um ego muito grande também. Exatamente. Quando eu vou contratar, eu percebi isso. Quando você pega uma pessoa que tá um degrauzinho acima, ela acha que ela já tá no topo, entendeu? Então, tipo assim, igual a pessoa às vezes que é formada, ela entra, ela não sabe nada, cara. Nada. Por mais que ela fez uma faculdade de 4 anos, mas ela pegar ela e um estagiário de 16 anos vai ser a mesma coisa. Exatamente. Só que essa pessoa da faculdade, ela tem um ego muito grande. Por ela ter feito faculdade e tal, entendeu? Só que, quando você vai comparar, não tem diferença, cara. É um trem muito bizarro. Eu já trabalhei aqui tive uma estagiária que era formada, cara, e ela entrou do zero. Do zero. Eu peguei ela no finalzinho da faculdade, ela tava formando já. E, tipo assim, a faculdade dela não agregou nada na função que ela fazia. Não, absolutamente nada, cara. Porque se eu tivesse pego um estagiário, uma menina de 16 anos, e colocado pra fazer, ia fazer a mesma coisa. Entendeu? Só que essa era gente boa, humilde e tal. Sim. Só que aí eu percebo isso, né? Eu até brinquei aqui no episódio. Eu falei assim, cara, a faculdade de administração hoje é quase inútil. Porque, tipo assim, pelo menos dentro do que eu percebi, eu fiz também essa área administrativa, né? Então eu posso falar. Cara, as faculdades, no geral, estão muito desatualizadas com o mercado. Igual a gente falou aí, o mercado tá muito rotativo, cara. Ele tá mudando muito. Mudou demais, mudou muito. Agora a gente tá entrando nesse ano aí, batido em inteligência artificial. E isso aí a gente tá chamando da nova web, né? A nova revolução vai ser a inteligência artificial, cara. E vai eliminar um monte de gente. E quem não se atentar pra isso, cara, tá fora do mercado. Elimina, eu concordo. Elimina aquele monte de pessoas. Aquelas pessoas que não faz a diferença. Exatamente. Né? Então, por exemplo, você pega... É quem não tem valor, né? Exato. Específico, ele tende a ser eliminado pela inteligência artificial. Quem tem seu valor, aprende a usar ela a seu favor. Foi uma coisa interessante que o mercado, assim, vamos falar assim, de 2 décadas só, de 20 anos pra cá. Você tinha... Só metade da nossa vida, quase. Metade da nossa vida. Você tinha o quê? Você tinha as empresas buscando pessoas com experiência e com vontade. Lembra? Na verdade, naquela época, eu acho que só experiência, né? Não era? Nem vontade, só olhar. Não, a vontade já era por conta. Será? Da pessoa chegar lá e dizer assim, eu quero trabalhar. Porque isso aí não foi a época que a gente só pegava o currículo e quanto maior o currículo, melhor? Não. Aí você tem depois uma era de 10 anos pra cá, mais ou menos, você tem ali as pessoas que tinham que ter o quê? Uma faculdade. Uhum. Era assim. Então, por exemplo, pra mim entrar numa empresa multinacional, se eu estava nela sem faculdade, eu tinha a opção de fazer, ou eu saía dela. Era assim que funcionava. Hoje as empresas buscam o quê? A experiência de novo. Ah, entendi o que você quer dizer. A experiência de novo. Por quê? Porque a pessoa pega... Você tá tem dizendo antes da faculdade, então. Antes da faculdade. Então, assim... Você contratava pela capacidade, vamos dizer. Exato, pela capacidade. E aí, com a quantidade de certificações que tinham que ter, as pessoas tinham que ter ali suas qualificações. Então você tinha opções. Ou você fazia um curso superior para permanecer naquela empresa, ou você saía dela. Eles te mandavam embora e colocava outra. Era assim. Mas isso aí já tem uns 20 anos, não tem não? Você deve ter, então, 20 anos, tá? Esse que você falou da experiência é de 20 anos para trás. E aí você pega hoje, as empresas buscam o quê? Pessoas que saibam fazer. Pessoas que saibam tirar esse copo daqui. Não adianta ter só técnica, pegar o copo e voltar ele para cá. Pessoas que realmente têm iniciativa, que conseguem fazer, tá? Tá difícil isso. Tá difícil. As pessoas não conseguiram entender que, por exemplo, você tem que juntar a teoria com a prática e execução. Não é assim que funciona mais hoje. Então, eu peguei um currículo uma vez... O problema, sabe o que é, cara? Quem é empresário, quem mexe com qualquer negócio, não precisa ser... Quem a gente fala empresário, o povo só pensa nos grandão, né? Mas que negócio, cara, é o que eu falei, que você tem um reloginho que não para. E aí você tem que contratar uma pessoa, e cada pessoa, ela tem um custo de oportunidade, né? Ela tem um valor dentro da empresa. Ela tem que produzir para que aquela produção valha a pena eu pagar o salário dela. E aí o cara que é empreendedor, negócio, ele não tem tempo, velho, de esperar o cara amadurecer, entendeu? Porque todo mês ele tem conta. Pronto, você falou uma coisa importante, tá? O tempo. As pessoas não dão tempo. Então, por exemplo, você pega uma empresa Google da vida. Ali entra milhões de pessoas, sai milhões de pessoas. É a melhor empresa que tem. Empresa, o funcionário brinca, joga videogame, descansa e tal, e não pode ter estresse e tudo e tal. Só que a rotatividade e a representação dele lá dentro
Eles trocam Então, ele. cada pra mãe, eu falei pra você que passava. Eles trocam ele muito fácil. E ele também sai muito fácil. E o que acontece com isso? Acaba que você perde aquilo que a gente tava falando. Essência, valor. A empresa, por exemplo, que você inclui um funcionário nela e você passa a essência da sua empresa para ele, o DNA da sua empresa para ele, você vai gastar tempo com ele. Então ele vai ficar inserido ali. Por quê? Porque ele tem o DNA da sua empresa. Você conseguiu colocar nele aquilo que é de valor para ele. Então ele vai pensar 10 vezes antes de chegar em você e dizer assim, eu vou para outro lugar. Porque, e mesmo se ele for para outro lugar, o que vai acontecer? Ele vai com o coração na mão. Por quê? Porque ele criou uma raiz ali. Isso cabe dos empresários ou das empresas, tá? Quando a gente pega, por exemplo, uma empresa com 400, 500 funcionários, obviamente não é o empresário que vai lá fazer, tá? Mas o que acontece? A equipe tem que ter qualificação para poder fazer isso. Inserir o funcionário da empresa de tal forma que ele se sinta importante ali. E essa é a única forma hoje, né? A única forma. E você vai ter o quê? Você vai ter um funcionário que vai ficar na sua empresa muito tempo, tá? É um funcionário que vai ser sempre produtivo, porque tem um problema sério. Por exemplo, ficar 23 anos numa empresa, 40 anos, 50 anos numa empresa, vou pegar vícios. Vou ficar improdutivo. Ah, não, essa pessoa ficou improdutiva, vou trocar ela por outra que ela ficou ali muito tempo. É a forma de conduzir aquela pessoa. A forma de conduzir sua equipe. Que vai fazer com que ela dê um resultado legal. Independentemente de quantos anos ela esteja ali. Uma pessoa que está, por exemplo, 10, 15 anos na empresa, é muito mais fácil ele te dar resultados melhores do que você colocar uma pessoa agora, lá. Mas existe também as exceções. Aquelas pessoas estrela. Você coloca ali, ela já te dá um resultado excepcional. Uhum. Nós contratamos uma funcionária esses dias. Ela conseguiu no mês dar um resultado 4 vezes maior do que as outras, tá? Que já tinham entrado na mesma posição dela. E aí o que aconteceu? Aí entra aquela outra área, né? Ela estava naquele lugar fazendo aquilo, fazendo bem feito, né? Mas ela estava terminando o curso dela de outra coisa e foi fazer a outra coisa que ela... o outro curso dela que ela tinha vontade de fazer, tá? Então você tem isso também. Você tem pessoas, por exemplo, que ficam naquela empresa, naquela função, por um tempo determinado até... Por grana, né? Por grana, tá? Que não quer dizer que ele vai fazer mal feito. Sim, com certeza. Entendeu? Então vai tudo da condução, de como você conduz ali a equipe, as pessoas ligadas a você. São muitos fatores aí. Muitos fatores. fatores. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção é o quê? É a empresa conseguir inserir A o cultura. colaborador dela, né? De tal forma que ele entenda que ele faz parte dali. E que ele é importante ali. Então, na maioria hoje das empresas, você recebe ali 10, 15 pessoas de uma vez, tá? Elas entram, tem uma pessoa que vai instruir ela a fazer aquilo. Eu coloco aqui a caixinha, coloco aqui, tiro aqui, tal. Ensino ela como um roborzinho ali. Tanto faz ela sair hoje ou amanhã vai ter outro fazendo a mesma coisa. Eu não acho isso tão interessante. O que eu acho interessante? A pessoa fazer parte da empresa e entender que ela é importante para a empresa. Porque aí acabou, entendeu? O resultado é fato.